bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Centro o convite, mais uma vez, para poder expor algumas ideias. Agradecer por esta oportunidade e espero conseguir transmitir aquilo que vos trago esta manhã aqui perante um rigoroso júri. E também agradecer ao David Soares por ter há um tempo lançado o desafio de fazermos uma coisa mais ou menos em conjunto, porque na verdade quando nós temos mais ou menos falado sobre associações juvenis e temos reparado que há alguns pontos de união. E aquela ideia de que o protestantismo e o catolicismo estão separados e que pensam coisas completamente distintas, eu acho que, creio que aqui no centro também se tem trabalhado um pouco contra essa ideia, mas creio que nas organizações juvenis percebe-se muito bem que provavelmente, à exceção de uma ou outra questão, e sem os próprios terem percebido no tempo, há pontos de união e se calhar o cerne até a origem destas associações, das instituições, até aparece. Eu creio que estas associações aparecem mais do que propriamente, muitas vezes nós caímos um pouco nessa armadilha que é fazer destas associações, quando falamos nelas, fazer delas um somatório de eventos e de atividades, e eu falo, por exemplo, em relação à União Cristã da Mocidade, que há muito aquela ideia de que foi, e que eu por vezes também me deixo enredar, que é aquela ideia de que foi tão pioneira, trouxe tanta coisa nova e, portanto, depois andamos ali a fazer um bocado o somatório das atividades, um relatório de atividades, mais precisamente, e portanto isso acho que também seria um pouco primário. E por isso aquilo que eu esta manhã traria seria uma ideia mais de trazer mais as ideias acima da mesa, para podermos comparar uma e outra instituição. E porque isto, eu vou provavelmente, inicialmente vou dizer algumas coisas que são um pouco banais, mas já todos sabemos, mas creio que era importante para podermos inserir a nossa conversa, que é a questão, por exemplo, que estas instituições aparecem sobretudo para responder a questões que são colocadas à época. Não aparecem porque não aparecem para, como eu disse, para fazer atividades, não aparecem para entreter as pessoas por si só, aparecem para responder a questões, e questões que para estas pessoas são importantes, que são questões que nesta época se colocavam, e é aqui que eu acho que há uma ligação muito forte, uma aproximação muito forte entre o catolicismo e o protestantismo, porque creio que as questões, embora muitas vezes fossem colocadas de uma forma diferente e muitas vezes até as causas fossem identificadas por uns e por outros, as causas fossem diferentes, depois na verdade o que aconteceria era que havia uma aproximação muito grande entre estas associações, embora, como eu disse, eles provavelmente não, de certeza, se estivessem aqui hoje não estariam a concordar comigo, mas a história lembra-se. Só apenas enquadrar rapidamente, porque algumas pessoas aqui também já me ouviram falar sobre esta questão. Esta associação, esta União Cristã da Mocidade, que na verdade não pode ser tida como uma instituição singular, na medida em que, e vamos ver à frente, não é uma estrutura centralizada, nem pelo contrário, é uma estrutura descentralizada. Nasce já no final de 1894, portanto no final do século XIX, e nasce já numa época em que o protestantismo em Portugal já está instituído, no sentido em que as igrejas históricas
já têm a sua presença marcada e de uma forma até já estruturada. Aquilo que me parece importante, e eu não sou e não quero cair aqui no erro de passar uma ideia de originalidade e de genialidade da parte das pessoas que fundaram esta organização, mas olhando para aquilo, e estamos a falar de uma segunda geração de protestantes, portanto, a primeira geração é uma geração que tem líderes, geralmente quase todos, que são estrangeiros, portanto, e há, em parte, a dado momento, uma importação até das denominações estrangeiras. Mas aqui já estamos a falar de uma segunda geração e neste caso de jovens que são evangelizados e que aderem a igrejas evangélicas e que colocam uma questão que até então nós não vemos, pelo menos, espelhada na reflexão dos evangélicos em Portugal, que é a questão do jovem enquanto instância operacional e o jovem refletir em torno da juventude. Nós temos desde os anos 70 uma preocupação, por exemplo, em instruir, quer dizer, na verdade, o protestantismo sempre teve esta questão, e quando entrou em Portugal, obviamente, era natural ter uma igreja e a igreja ter associado uma escola. Mas nos anos 70, e era aquilo que eu queria dizer, nós temos, por exemplo, um periódico que se chama O Amigo da Infância, e mais tarde O Amigo da Infância da Verdade, que é dedicado exclusivamente às crianças, mas crianças no sentido mais infantil, portanto, num estado muito infantilizado. E depois temos uma preocupação com o adulto. E este meio termo que nós sabemos que no século XIX começa a ganhar relevo, apenas no final do século, para os evangélicos, começa a ser um fator determinante. E que é um pouco ali no meio entre a criança, eu não identificaria assim, mas percebe-se um pouco a criança pré-puberdade, e é um tal no meio entre a criança neste estado e depois o adulto que é casado, que segue a sua vida. É dentro ali no meio há um hiato e temos um indivíduo que já trabalha, portanto, nesta época trabalhava-se muito cedo, como sabemos, que é preciso investir. Portanto, há muito aquela ideia de que nós vamos tratar os jovens, mas os jovens não se trata como um adulto. Um adulto é no imediato, o jovem é um investimento que nós estamos a fazer para o futuro. E, portanto, esta é uma ideia que nasce, e eu não vejo espelhado isso no pensamento protestante da época, posso estar enganado, mas eu não vejo isso espelhado até ao aparecimento da União Cristã da Mocidade. E é interessante, porque a União Cristã da Mocidade vai trazer uma reflexão que vai mudar claramente o pensamento dos evangélicos em relação. E é engraçado porque o jovem aparece, a figura do jovem aparece e vai ser central. Porque, já falei disso daqui a pouco, eu estou a remeter tudo para daqui a pouco, não vou falar mas o jovem aparece de uma forma central, na medida em que estas uniões cristãs da mocidade vão ser transversais a todo o protestantismo. É engraçado porque nós olhamos para os periódicos e às vezes há alguns periódicos que parecem um jornal, e não temos muitos periódicos protestantes, como sabemos. Mas todos eles falam das uniões cristãs e todos eles falam das uniões cristãs com centralidade. E, portanto, há uma importância que é dada a estas organizações durante décadas que marca, de facto, o pensamento oriental. Em 1905, portanto 11 anos já depois do aparecimento da primeira União Cristã da Mocidade, António Tavares escreve na Luz e a Verdade uma coisa que antes das Uniões Cristãs nós não tínhamos escrito. E diz ele: e agora lembremos de que aquele que é ao presente rapaz será daqui a pouco homem, que o filho de hoje será o chefe de família da manhã. E pensemos no que será a sociedade futura, se é essa força que impede e arrasta a mocidade para o abismo, não opusermos outra ainda maior,
que não só impeça de continuar nessa carreira, mas que seja capaz de a fazer recuar. Para além de haver, e aqui esta situação, eu acho que é muito interessante, porque não só temos o jovem, o investimento para o futuro, mas temos, e isto é uma coisa muito interessante, temos sempre uma força impulsionadora que leva o jovem para a imoralidade. Que há uma grande oposição ao trabalho de instrução do jovem, que é uma corrente imoral que perpassava toda a sociedade e que urgia lutar. Portanto, e isto é uma ideia que estará sempre presente, de uma forma clara, ou outras vezes latente, no discurso desta época em relação ao jovem. A propósito do nascimento da primeira União Cristã da Mocidade, Alfredo Henrique da Silva, que será o grande impulsionador, escreve em 1902: recordo-me ainda das ocasiões em que nos encontrávamos, eu e alguns outros jovens que havíamos abraçado o Evangelho, e em que o assunto obrigado das nossas conversas e das nossas orações era a necessidade de nos unirmos para trabalhar no serviço do nosso Mestre em proveito da nossa pátria. Dois factos me decidiram a escolher a União Cristã como satisfação da nossa necessidade. O primeiro foi a criação da Associação Cristã de Moços, no Rio de Janeiro, e o segundo foi a vinda, pouco depois, aqui para o Porto, de um unionista suíço, o nosso Borel, que vinha estudar português para seguir depois para as nossas missões suíças da África Portuguesa. Para além da narrativa, no fundo, do recordar 8 anos depois de como tinha nascido a primeira União Cristã, Alfredo Henrique da Silva fala uma coisa que me parece importante. Em primeiro lugar, é o fator espiritual. O fator espiritual é o centro das uniões cristãs. Portanto, nós podemos falar do desporto, podemos falar do ensino, mas o fator espiritual estará sempre presente e será sempre central nas uniões cristãs da mocidade, como é óbvio. E em segundo lugar, a necessidade, e este termo em proveito da nossa pátria. Havia, claro, uma clara ideia de que havia que agir, mas agir ativamente nos destinos da nação. E aqui eu, quando falo nestas questões, relembro sempre que estes atores tinham uma ideia muito clara, que era preciso protestantizar Portugal. Portugal deveria ser protestantizado e era possível protestantizar Portugal. No fundo, retirar o Portugal que estava imerso nessa tal imoralidade, que estava na ignorância, não tinha instrução, olhava-se muito para os países protestantes e dizia-se: vejam, está ali, na Alemanha foi possível, na Inglaterra foi possível, também é possível em Portugal. E depois, para além de se apontar para a ideia de que os países protestantes estavam desenvolvidos, era possível fazê-lo em Portugal. E eles estavam, de facto, convictos disto. Estavam tão convictos que depois, quando as coisas não começam a correr como esperado, os resultados começam a não ser os esperados, de facto vai haver alguma desilusão. Nos estatutos de fundadores de 1894 é dito o seguinte: a União Cristã da Mocidade, agora fundada nesta cidade do Porto, para se unir às demais uniões congêneres espalhadas por todo o mundo, aceita a seguinte declaração de fé: as uniões cristãs da mocidade têm por fim unir, dentre a gente nova, os que, considerando Jesus Cristo como seu Deus e Salvador segundo as Escrituras Sagradas, desejem em sua vida e doutrina ser discípulos de Cristo e trabalhar juntos pela extensão do reino do Senhor entre a mocidade. No artigo 2º, esta união tem por intuito principal despertar a piedade cristã entre os seus membros, propagar por todos os meios ao seu alcance as boas novas da salvação e pugnar pelo bem-estar da mocidade em geral. Os meios que esta união pode dispor para atingir estes fins são reuniões regulares, e estas reuniões para estudo da palavra de Deus e para a oração, as conferências literárias, aulas de instrução, uma biblioteca, um gabinete de leitura, e depois fazem e elencam uma série de atividades a que se propõem para atingir este fim. E, portanto, aqui temos claramente uma ideia, e recorrendo às bases do movimento internacional, o movimento IMCA, que tinha nascido
precisamente 50 anos antes, em Inglaterra. E sabemos que, de facto, lá fora, no estrangeiro, era uma questão, a questão do jovem, a questão das cidades onde os jovens estavam desenquadrados, ou não havia aquilo que eles chamavam porto de abrigo para recolher os jovens. Sabemos que isto é uma questão que já vem do século XVIII, que os evangélicos em Portugal vão ter esta preocupação e chega 50 anos depois da fundação inicial. Na sua estrutura, a estrutura das uniões cristãs, como eu disse há pouco, não era centralizada. A ideia era que cada igreja pudesse recolher, ter os seus jovens, poder recolhê-los e enquadrá-los dentro da dinâmica da igreja. E isto é muito interessante porque para que tal aconteça, vai ter de haver aquilo que o professor Moreno Afonso diz a dado momento, que é um pouco a desacralização do espaço da igreja. Porquê? Porque estas igrejas, para além do espaço que tinham um templo, podiam ter 1, 2, 3 salas anexas, tinham muito pouco espaço para acolher jovens que por vezes seriam dezenas e chegavam a ser centenas. Não estarem dentro do espaço, que geralmente era o espaço de culto, seria difícil. E, portanto, olhar para estas igrejas que nasciam e que criam uma certa formalidade, como sabemos, são igrejas históricas, onde há uma certa formalidade litúrgica, encarar essa questão com ter dezenas de crianças dentro desse espaço é um salto na concepção de espaço de igreja que penso que é importante nesta época. De facto, como eu dizia, as uniões cristãs vão se espalhar de uma forma notável pelas igrejas evangélicas. Praticamente todas terão uma união cristã da mocidade. Chega a haver um caso de exceção, que é o caso da Figueira da Foz, onde inclusive aparece uma união cristã da mocidade antes de haver uma igreja evangélica. Provavelmente não terá sido caso único, há mais 1 ou 2 casos que terei de confirmar, mas que poderão também ter existido. Mas é uma exceção à regra. A ideia era que cada igreja tivesse a sua união cristã. E, portanto, esta estrutura é uma estrutura que depois, passado pouco tempo, haverá uma necessidade óbvia de haver um espaço comum para todas estas uniões cristãs. Não havia possibilidade de fazer a prática desportiva, não havia possibilidade de fazer grandes conferências e grandes congressos como queriam fazer, sem haver um espaço maior que não fosse uma igreja e que pudesse recolher todas estas iniciativas. E por isso no Porto vai-se construir um edifício que vai ter todo aquele edifício é um programa, porque estava ali que é construído de raiz, estava ali preparado para todas estas atividades, inclusive para um ginásio, e que será um centro no Porto, isto é no Porto, será um centro destas uniões cristãs. Inclusive, a união que se vai firmar nesse edifício chamar-se-á a União Cristã Central da Mocidade Portuguesa. Mas, lá está, e depois em Lisboa vai aparecer muito mais tarde, nos anos 20. Isto para dizer o quê? Que esta ideia de centralidade depois vai nascer mais tarde, nos anos 20, com as ACM, as Associações Cristãs da Mocidade, que são uma reformulação da ideia de União Cristã da Mocidade. E é uma reformulação não só no nome, mas na forma de pensar estas uniões cristãs. Nesta altura não havia, de facto. Como eu disse, havia uma intervenção social para um Portugal melhor. Havia o combate à corrupção, à degradação moral da sociedade. Havia que regenerar a nação portuguesa. Havia que criar um novo cidadão, um homem novo, instruído de uma forma diferente. E para isso havia a ideia de formar o jovem, haver uma formação completa para o jovem, portanto, com todas as áreas, e aqui dizia-se claramente, havia uma ideia de quádrupla, que era espiritual, moral, intelectual e física. A ideia de que o espiritual atravessa todas as outras, como eu disse, e nós vemos, por exemplo, a criação de um gabinete de leitura e de uma biblioteca, o estudo bíblico e as reuniões de oração, as aulas noturnas,
A música está sempre presente, a ginástica e banhos, conferências. Lima Júnior, em 1902, diz o seguinte: jovens unionistas, o vosso trabalho, baseado na sã doutrina de Cristo e, portanto, profundo e essencialmente regenerador e vital, impõe-se neste momento soleníssimo. Vemos a nossa pátria abatida, ergamo-la como uma resolução firme e inabalável. Como? Regenerando-a, levando a verdadeira moral cristã a cada coração. E termina: façamos de cada indivíduo uma nova criatura, útil a si, ao seu semelhante e a Deus. Portanto, e aqui claramente a ideia de que é preciso formar um novo homem, não igual ao das gerações anteriores que existiu em Portugal, mas um novo homem que fosse capaz de responder aos antigos problemas da sociedade, segundo os autores de então. A nível espiritual, como eu disse, a questão espiritual é transversal e, portanto, não me vou alongar muito, porque isso será evidente nas outras questões, mas as atividades centrais eram espirituais, as reuniões de oração, os estudos bíblicos eram as atividades centrais, e isto era verdadeiramente vincado. As semanas de oração, portanto, é uma importação daquilo que se fazia na Aliança Evangélica Internacional, que era uma prática comum, e nós vemos isso nos primeiros periódicos evangélicos, as semanas de oração da Aliança Evangélica. Portanto, as uniões cristãs da mocidade vão importar também as semanas de oração. Vemos isso nos Estatutos do Porto, como já vimos, que já citei. Nos Estatutos de Lisboa, apenas uma pequena citação. Qual é o seu trabalho, portanto, das uniões cristãs? Procurar resultados espirituais por meios conformes com as Escrituras Sagradas, empregando esforços para ganhar os incrédulos para o Salvador e agregá-los às igrejas, como fiéis testemunhas do Evangelho de Jesus no meio deste mundo, mas sem se ocupar da escolha da denominação. Isto é importante porque, como sabemos, o protestantismo é diversificado, há um mosaico protestante. As denominações, nesta época, a verdade é que cooperam muito entre si, mas há duas instituições onde essa cooperação é evidente. Uma delas é a Sociedade Bíblica, que aparece em Portugal muito antes de haver qualquer igreja instituída. E outra é a União Cristã da Mocidade. E, portanto, a ideia de que é preciso trazer jovens para as igrejas, e este é um trabalho dentro das igrejas, mais uma vez digo, mas também a questão de não haver uma escolha de denominação. Portanto, não havia aqui, até se dizia, a União Cristã da Mocidade não é uma igreja, é um instrumento para as igrejas. A nível moral, um dos grandes líderes internacionais que esteve muitos anos a trabalhar em Portugal, Rodolfo Horner, na sua obra, um dos perigos da mocidade de maneira de o combater. Esta obra é interessantíssima porque aborda temas que à época seriam impensáveis. E a nível moral, ele diz nesta obra, aconselha em relação à imaginação dos jovens, diz claramente: é preciso evitar a literatura obscena e impura, é preciso evitar o teatro e a taberna, e é preciso confessar os pecados a Deus. Joaquim Nogueira Pinto, a propósito do jogo, diz o seguinte, ou escreve o seguinte: ainda todos temos bem viva na memória a horrorosa tragédia desse duplo assassinato das duas pobres velhas de São Lázaro, e que tanto emocionou esta cidade. Pois essa tragédia vem demonstrar o que eu digo. O que foi que causou a morte daquelas pobres velhas e, o que ainda mais, a desgraça de um homem no vigor da vida, a vergonha de uma família, a infelicidade de uma mulher e de uma criancinha. Sim, o que foi que causou tudo? O jogo e o jogo. Foi essa, em conclusão, a única razão que o criminoso soube dar. E, portanto, isto é um exemplo daquilo que vai aparecer na literatura evangélica, nos jornais e nas obras que são publicadas, vários exemplos para depois chegar a uma conclusão. Há uma imoralidade associada, e quando se fala do jogo, depois temos a questão da prostituição, a questão do alcoolismo, que são questões que são necessárias combater, e obviamente aqui creio que é
por exemplo, nestas questões que há uma grande aproximação entre as diversas associações juvenis, portanto, independentemente da sua confissão. A nível intelectual, portanto, deixando a questão espiritual, a nível intelectual, havia a preocupação com a instrução do indivíduo. Portanto, e nós temos a instrução primária, que é dada nestas uniões. E depois eu retirei aqui um programa letivo que é publicado no jornal da própria União do Porto, a União Cristã Central do Porto. E nesse programa está a instrução primária para analfabetos e aperfeiçoamento, para exames do primeiro grau e para exames do segundo grau e admissão às escolas industriais e comerciais. Depois há a instrução especial, com português, francês, conversação de francês, inglês e conversação de inglês, Esperanto para homens, Esperanto para mulheres, comércio e desenho industrial. Portanto, este é um programa com as várias disciplinas que eram dadas nas uniões cristãs, e portanto, neste caso no Porto. Com a ideia, e há aqui, claro, um programa de instrução, e que visava, na maioria dos casos, a fazer um exame oficial e a preparar os jovens ou para fazer esse exame e depois seguir uma carreira profissional, ou então ir mesmo para as escolas industriais e comerciais. Porque muitos destes jovens que formam estas uniões cristãs são também eles alunos destas escolas comerciais e industriais. A propósito da importância da escola, escreve Joaquim Francisco dos Santos em 1905, no periódico A Mocidade Portuguesa. Uma união cristã é uma escola cujo fim principal é ensinar a mocidade a fugir de todos os perigos a que está sujeita. No meu entender, a única maneira de desviar a mocidade dos vícios é chamá-la para estes portos de abrigo. É por meio das aulas que cumprimos um dos preceitos do nosso mestre de ensinar os ignorantes. Nessas aulas não só se aprende a ler, escrever e contar, mas também a amar a Deus, a pátria, a família e até aos próprios animais. O ensino de um povo é a incubação do seu futuro. E termina: a escola é uma instituição divina. O Éden foi uma escola, a escola do homem. O Gólgota foi também uma escola, a escola da humanidade. Mas António Tavares, na mesma publicação, vai ainda mais longe. E não só dá relevo à importância da instrução, mas também à questão da instrução através da religião. Portanto, não havia só que instruir. Isto a dado momento, percebe-se que há um debate claro, e daqueles que afirmam claramente que é preciso ser através da religião, não basta a instrução. Porquê? Porque havia muitos professores que vinham de fora, portanto não eram propriamente evangélicos, e vinham também dar instrução. E aqui há claramente, António Tavares diz, efetivamente a instrução é um grande fator de progresso das sociedades modernas, mas afirmando que por si só seja capaz de levantar um povo social e moralmente decaído, como o nosso, eis o que me parece um erro considerável. Para que uma nação prospere, é necessário que os seus cidadãos sejam instruídos, é certo, mas também é certíssimo que devem ser moral e religiosamente educados. Devem ter o conhecimento perfeito dos seus deveres e cumpri-los, convictos de que desta maneira contribuirão para o seu próprio bem, para o do seu semelhante e para o engrandecimento da sua pátria. Termina: um povo que não deriva todos os seus atos do Evangelho, que não tem uma verdadeira e boa educação religiosa, é um povo sem civilização e sem moralidade. E sem moralidade é impossível haver progresso. Antes, ao contrário, uma nação desmoralizada é uma nação prestes a desaparecer. E aqui está clara a questão da nação, que era preciso regenerar. A questão da moralidade, mais uma vez. E a questão da importância da religião na instrução destes jovens. Portanto, isto aqui, mais uma vez digo, está ligado já a um pensamento. A questão da instrução está já presente antes das uniões cristãs, portanto, como eu disse. As igrejas evangélicas geralmente tinham uma escola associada, mas será vincada através das uniões cristãs. E as uniões cristãs terão um papel determinante também no programa de ensino dos evangélicos em Portugal. A nível físico, novamente, a obra de Rudolf Horner, Um dos Perigos da Mocidade e a Maneira de Combater, de 1905.
e que tem o cunho, na verdade isto não é uma obra, é uma tese do segundo Congresso das Uniões Cristãs, do segundo Congresso Nacional, e em que ele critica a imoralidade. Qual é a data, perdão? 1905. Sim. Há uma crítica à imoralidade, e a questão sexual aqui está muito presente. Portanto, é um livro que eu creio que não poderia ter sido escrito na altura por um evangélico português. Portanto, nenhum deles provavelmente teria essa ousadia. Não vejo mais ninguém a pôr esta questão de uma forma tão evidente. Ele chega a abordar a questão do onanismo e da masturbação. Chega a colocar a questão da pornografia na literatura e nas gravuras. E dizer que isto era impróprio de uma sociedade desenvolvida e que não seriam eles capazes de desenvolver uma sociedade a partir deste tipo de práticas imorais do ponto de vista sexual. E por isso há uma narrativa de moralização sexual através de práticas e através da explicação do próprio ato sexual. Há um elogio à castidade e à pureza sexual. E há também a ideia, já presente nesta época, da questão das doenças sexuais e, obviamente, depois associado toda esta narrativa à questão da prostituição. E depois termina com conselhos, dizendo: é preciso lavar o corpo com água fria, é preciso beber água boa, é preciso beber água boa em lugar do vinho, é preciso deitar antes da meia-noite e levantar com a alvorada, é preciso arejar a casa, é preciso dormir numa cama dura, ter a cabeça fresca e pés aquecidos quando se dorme. E é preciso praticar ginástica, banhos, passeios, excursões, prática de lawn ténis, jogos da bola, da cesta, da bola ao volante e outros recreios higiênicos. E, portanto, há aqui uma ideia clara de que a atividade física é um meio de fugir à imoralidade. No fundo, os jovens que praticam, que têm, por um lado, a questão da higiene, que estará presente sempre. Haverá, por exemplo, eventos como os banhos dados às crianças. Uma ideia, há umas fotografias um pouco pitorescas, que é ter aquelas no Porto e também em Lisboa, que até salvo começou em Lisboa, que era uma coisa que eu chamava o Dia do Garoto, em que tinha uma carrinha de caixa aberta e depois juntavam as crianças todas na carrinha de caixa aberta, que parecia, faz lembrar um bocado, desculpem agora por fazer esta parte, um bocado a despropósito, mas faz lembrar um bocado aquelas, nós vemos aquelas carrinhas em África, que eles vão todos e a carrinha está quase a cair. Era um bocado, e acontecia exatamente, eles juntavam as crianças todas que andavam na rua a vadiar, ou então até trabalhar, por exemplo, os Ardinas, que não tinham grande fama na época, juntavam todos, a carrinha já ia acima e iam todos a banhos. Portanto, era dar banho àquela gente toda, com uma questão de higiene que era importantíssima. E depois nós vemos a introdução de desportos em Portugal, como o voleibol, o basquetebol, o ténis de mesa e outros desportos, que era uma maneira, vamos canalizar as energias e o tempo desta gente, tem muita energia, tem muito tempo disponível. Vamos canalizá-los e eles vão despender aqui, e portanto isto é uma forma de, no fundo, enquanto eles estão aqui não estão a fazer disparates, enquanto eles estão aqui a gastar essas energias, não gastam outras coisas. E portanto havia um pouco aquela questão de enquanto eles vamos canalizar isto, enquanto eles estiverem aqui estão bem. E, portanto, no fundo, acho que é uma coisa que este tipo de instituições é uma coisa normal, no fundo. Eu não vou ocupar muito mais tempo, apenas concluir. Na minha ideia, isto entre 1894 e 1920, este, no meu entender, será o mais importante movimento dentro do protestantismo português, com um impacto forte, como eu disse, transversal a todas as denominações, o que é difícil, e nós vamos tentarmos elencar as atividades que foram feitas. Era impressionante o ritmo de atividades e as pretensões que se tinham à época, o que é que havia de conseguir, a capacidade de convidar intelectuais portugueses que vinham de fora. Eu acho que há dois, um deles é Trindade Coelho, acho que ele dá uns exemplos que para mim eram muitos, de facto, mas um deles é Trindade Coelho, que de facto
terá bem presente também a questão do protestantismo um pouco na sua obra, e por outro lado o Leonardo de Coimbra, que eu acho que é muito interessante, o convite de Leonardo de Coimbra, porque se não me engano, e aqui estou um pouco também a entrar um pouco fora de pé, mas por aquilo que eu também tenho apercebido, Leonardo de Coimbra estava também um pouco ligado às correntes espíritas, e portanto e convidar alguém, o espiritismo era uma coisa claramente combatida pelos evangélicos, e portanto havia artigos, mas convidar alguém para vir falar, na verdade não por ser espírito, mas por ser um intelectual que admiravam no Porto. Portanto, este é um tipo de casos que eu acho que é paradigmático, era tentar incluir dentro do protestantismo e claramente tentar intervir na sociedade portuguesa, sem rodeios. Portanto, havia aquela ideia claramente, vamos instruir com os melhores e até eles próprios podem fazer parte de nós. Para terminar, eu vou terminar com uma citação também, de 1905, que eu acho que resume não só o programa, mas também aquilo que à época se tinha como os resultados das uniões cristãs. E então é dito assim num relatório de 1905. Podem-se considerar conquistas unionistas centenas de analfabetos terem aprendido a ler, milhares de pessoas terem lido alguma coisa do Evangelho, alguns jovens serem pregadores da Palavra de Deus, o número de membros das igrejas evangélicas ter aumentado, missões serem abertas, jornais evangélicos serem publicados, a cadeia ter menos presos, o hospital ter menos enfermos, Portugal melhores cidadãos, pais melhores filhos, filhos melhores pais, o inferno menos condenados, o céu mais bem-aventurados, etc.